Nesse vídeo vamos conhecer os principais direitos trabalhistas e previdenciários conquistados pelos empregados domésticos após a aprovação da Lei dos Empregados Domésticos e da Reforma Trabalhista. Você sabe quem a lei considera empregado doméstico? Entende-se por empregado doméstico aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, conforme dispõe o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. São exemplos de ocupações dos empregados domésticos, dentre outros: mordomo, motorista, governanta, babá, jardineiro, copeira, arrumador, cuidador de idoso, cuidador em saúde, caseiro e afins. Caso a residência seja utilizada para alguma atividade profissional, como consultório, ou para a produção e comercialização de produtos como uma chácara hortifrutigranjeiro, os trabalhadores deixam de ser considerados domésticos. Também não são considerados domésticos os empregados que prestam serviços para condomínios, prédios e conjuntos residenciais, por exemplo. Quais são os direitos dos empregados domésticos? Estes são os direitos trabalhistas básicos dos empregados domésticos. Registro em carteira de trabalho. Ao salário mínimo ou ao piso salarial estadual, fixado em lei. Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Seguro contra acidentes de trabalho. Irredutibilidade do salário. Horas extras com no mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal. Adicional noturno equivalente 20% do valor da hora normal. 13º salário. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Férias com acréscimo de 1/3 do valor do salário. Quando da demissão, férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional. Férias em dobro, quando concedidas ou pagas fora do prazo. Salário família. Vale transporte, nos termos da lei. Fundo de garantia do tempo de serviço equivalente a 8% da remuneração do empregado, pago pelos empregadores. Vamos ver alguns detalhes desses direitos. Salário mínimo. Salário com base no mínimo nacional ou da sua região. Alguns estados definem piso salarial da categoria superior ao salário mínimo nacional. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho estabelecida é de até 44 horas semanais, e no máximo, 8 horas diárias. Os empregados domésticos podem ser contratados em tempo parcial, jornada parcial, assim trabalhando em jornadas inferiores às 44 horas semanais, e recebem salário proporcional à jornada trabalhada. Neste caso devem obedecer às regras da jornada parcial, máximo de 25 horas semanais. Hora extra. Quando da ocorrência de jornada adicional, o pagamento de cada hora extra será com o acréscimo de, pelo menos, 50% sobre o valor da hora normal. O valor da hora normal do empregado é obtido pela divisão do valor do salário mensal bruto pelo divisor correspondente. O valor encontrado deverá ser acrescido de 50%, encontrando-se o valor da hora extra. Foi instituído o regime de compensação de horas extras, banco de horas, como direitos da empregada doméstica. Intervalo para refeição ou descanso. Para a jornada de 8 horas diárias, o intervalo para repouso ou alimentação deve ser de, no mínimo 1 hora, e no máximo, 2 horas. Mediante acordo por escrito entre empregado e empregador, o limite mínimo de 1 hora pode ser reduzido para 30 minutos. Quando a jornada de trabalho não exceder de 6 horas, o intervalo concedido será de 15 minutos. O empregado poderá permanecer na residência do empregador durante o intervalo para repouso e alimentação. Férias. Os direitos da empregada doméstica contam também com as férias anuais de 30 dias e remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de serviço prestado à mesma pessoa ou família, contado da data da admissão. Período aquisitivo. O período de concessão das férias é fixado a critério do empregador e deve ocorrer nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, após completar 12 meses. O empregado poderá requerer a conversão de 1/3 do valor das férias em abono pecuniário, transformar em dinheiro 1/3 das férias. Licença maternidade. Os direitos da empregada doméstica contam também com a licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Durante a licença maternidade, o empregado doméstico receberá diretamente da Previdência Social o salário maternidade, em valor correspondente à sua última remuneração, observado o teto máximo da Previdência. O salário maternidade é devido à empregada doméstica, independentemente de carência, isto é, com qualquer tempo de serviço. 13º salário.
O 13º é concedido anualmente em 2 parcelas. A primeira deve ser paga, obrigatoriamente, entre os meses de fevereiro e novembro, no valor correspondente à metade do salário do mês anterior, e a segunda, até o dia 20 de dezembro, no valor da remuneração de dezembro, descontado o adiantamento feito, primeira parcela. Vale transporte. O vale-transporte é devido quando da utilização de meios de transporte coletivo urbano, intermunicipal ou interestadual com características semelhantes ao urbano, para deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Estabilidade em razão da gravidez. A empregada doméstica tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto à empregada doméstica. Isso significa que ela não poderá ser dispensada, mesmo que essa confirmação ocorra durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado. A empregada doméstica tem direito a essa estabilidade. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Lei Complementar 150 de 2015 obriga a inclusão dos empregados domésticos no FGTS, mas essa inclusão só ocorreu 120 dias após sua edição. Passou a ser obrigatória a partir da competência outubro de 2015. O empregador doméstico é obrigado a recolher o FGTS de seu empregado doméstico, equivalente a 8% sobre o valor da remuneração paga a ele. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego é garantido aos que são dispensados sem justa causa. Esses empregados têm direito a 3 parcelas no valor de um salário mínimo. O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 a 90 dias contados da data de dispensa, nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego ou órgãos autorizados. Aviso prévio. Contam como direitos da empregada doméstica no caso de aviso prévio dado pelo empregador. A cada ano de serviço para o mesmo empregador, serão acrescidos 3 dias, até o máximo de 60 dias, de maneira que o tempo total de aviso prévio não exceda de 90 dias. No pedido de demissão, o empregado tem de avisar ao seu empregador com antecedência mínima de 30 dias. No caso de dispensa imediata, ou seja, sem a concessão do aviso prévio, o empregador deverá efetuar o pagamento relativo aos dias do aviso prévio, conforme acima descrito, computando-os como tempo de serviço para efeito de férias e 13º salário. Salário família. O empregado doméstico de baixa renda tem direito de receber o salário família, cujo valor depende da remuneração do empregado doméstico e do número de filhos com até 14 anos de idade. O empregador doméstico é quem paga o benefício ao empregado doméstico e abate o valor pago, quando do recolhimento dos tributos devidos por ele. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. A garantia da relação de emprego é feita mediante o recolhimento mensal, pelo empregador, de uma indenização correspondente ao percentual de 3,2% sobre o valor da remuneração do empregado. Havendo rescisão de contrato que gere direito ao saque do FGTS, o empregado saca também o valor da indenização depositada. Caso ocorra rescisão a pedido do empregado ou por justa causa, o empregador doméstico é quem saca o valor depositado. Nesse vídeo vimos um resumo dos principais direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados domésticos. Obrigado por assistir, e não se esqueça de deixar o gostei.